Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma reunião de estudo na nossa casa. Hoje um dia muito importante, que vamos falar sobre o Evangelho, o ensinamento do Cristo, o legado profundo que Ele nos deixou. Então, nós estamos ainda falando do triângulo azul. Então, continuando. Então, o que consiste esse triângulo, todos nós já sabemos, não é isso? Visualizarmos aqui diante do nosso chácara frontal, é um aprimoramento que nós temos que fazer desse chácara, que por sua vez beneficia a nossa glândula hipófise, que é uma das glândulas mais importantes do nosso corpo, que ao mesmo tempo que ela também recebe o influxo dela, desse triângulo, ele também planifica a glândula pineal, que está próxima. Então, essas duas glândulas que nos eleva e que nos conecta ao mundo espiritual, é beneficiada por esse triângulo, E o azul é uma cor que azul. Qual o benefício do azul? Também, o azul acalma, é anti-inflamatório. Ele também trabalha os nossos pulmões, os nossos brônquios, a nossa garganta, as nossas vistas, Toda essa região é beneficiada pelo azul na cromoterapia, que é a base de todos os trabalhos da nossa casa, é a cromoterapia. A partir dela, todos os outros tratamentos foram surgindo, mas mesmo nos outros tratamentos, a gente usa constantemente a cromoterapia. Não é? Quando vocês estão fazendo o cristal lá dentro, às vezes tem hora que você tem que jogar a cor também, Você está fazendo reiki, você joga a cromoterapia. Você vê como que a cromoterapia ela funciona em todos os nossos tratamentos. E a gente aprimorar esse chakra ajuda-nos o quê? A concentrar, a visualizar as cores, potencializar o efeito benéfico das cores naquele paciente através da força do nosso pensamento. Então veja a importância desse triângulo azul. Então é um aspecto divino que ele nos mostra. Qual é o que ele nos dá, melhor dizendo? É a fé, fidelidade. O que é fé? Uma das definições de fé. A fé, primeiro, ela não é concreta, você não pega, ela é abstrata, você tem que senti-la, percebê-la, não é? Fé é trazer à existência aquilo que você não está vendo, mas que você sabe que já existe, porque tudo já é no planeta Terra e na nossa vida. Então, fé é isso, é acreditar que você, como filho legítimo de Deus, herdeiro de todas as suas virtudes, é capaz de vencer tudo que você precisar vencer na vida. Ter fé é acreditar que você vai chegar até o fim. Ter fé é quando você está numa competição, como muitos atletas que a gente percebe, e que estão ali lutando contra a exaustão do corpo, mas eles vão até o fim, porque o objetivo é o que? É alcançar a linha de chegada. Nós estamos aqui para quê? Para chegarmos a um patamar superior a esse que nós temos, e a fé é fundamental. Por isso que Jesus disse, se tivéssemos fé do tamanho de um pequeno grão de mostarda, transportaríamos uma montanha de um lado para o outro. E quem são essas montanhas na realidade? São todos os obstáculos que a vida nos oferece e que precisamos superar, emocionais, materiais, físico, econômico, financeiro, não é verdade? Todos esses obstáculos têm que ser, acima de tudo, vencidos pela nossa fé. E o que é fidelidade? Oi? Isso, é estar sintonizado com a presença de Deus, é ter a certeza de que há uma força superior que move a nossa vida e que é nela que nós temos que buscar a força para seguir adiante. A perseverança, a determinação, está tudo dentro de nós. Então, fé e fidelidade é uma virtude divina que nós devemos buscar, exercitar para que nós possamos sofrer menos, porque não tem jeito, O que for necessário, o que está no nosso caminho vai nos encontrar. Agora, a forma que irá nos encontrar vai depender de cada um de nós, Como vamos avaliar esse encontro? Vamos agora para o nosso Bhagavad. O Bhagavad de hoje, nós estamos no capítulo 8, não é isso? Lá no preâmbulo, na página 93, O preâmbulo diz, o caminho para a divindade suprema. Olha a fé aqui, sendo representada também. Deus está sempre presente em tudo, vivificando e iluminando todos os seres. Então a gente tem que acreditar que isso é uma verdade inconteste. Então é ter fé de que Deus está nos iluminando sempre, nos vivificando sempre. Quem se deixa iluminar pelos raios da sabedoria torna-se
sábio, né? A sabedoria divina, nele é uma força viva que o conduz ao conhecimento da imortalidade. Todos nós já sabemos que somos espíritos mortais e que essa atual existência é apenas um episódio da nossa vida eterna. Mas precisamos saber como lidar com essa situação, né? Temos a consciência de quem verdadeiramente somos, o que estamos fazendo aqui, né? De onde viemos, para onde que nós vamos. Tudo isso é necessário ter sabedoria, ser sábio para compreender, porque quando a gente compreende todas as questões, os obstáculos serão superados com menos dor, com menos sofrimento, porque você vai compreender, vai resignar, vai lutar e vai transformar. É difícil? Claro que é. Qualquer obstáculo é difícil, mas não é insuperável, porque tudo é transitório na nossa vida, desde o nosso corpo físico, e que é o bem material mais valioso que nós temos é esse aqui, ele também é perecível, então as outras coisas também vão passar, correto? Então é importante a gente ter essa consciência de que há uma divindade que vive em nós, e o Evangelho hoje vai falar sobre isso. Então vamos lá na página 97, o item 16, e o item 15, e o 15 diz assim, ó: todos os nobres e elevados espíritos que se uniram comigo, com o Cristo, não precisam mais renascer na terra. Quem são eles? Os mestres da sabedoria e do amor, todos aqueles irmãos, nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, nosso amado Francisco de Assis, não precisam mais, não tem mais compromisso, já venceram todas as etapas evolutivas, né? Nesse lugar, que é um lugar de sofrimentos e limitações, eles não têm mais necessidade de voltar a esta escola de vida. Então esse é o nosso objetivo também, alcançarmos essa oportunidade e sairmos do mundo dos homens para o mundo dos super-homens, não é? E nós chegaremos lá, porque isso é o propósito da vida de cada um, porque já atingiram a esfera da perfeita sabedoria, suprema ventura e vida imperecível. Estamos ainda a caminho. Aí o 16 nos diz assim, para confirmar ainda mais, isso aí é Krishna orientando Arjuna. Todos os mundos e universos, porque os Brahmanes, né, eles consideram 7 mundos. Todos os mundos e universo, mesmo o mundo de Brahma, onde um dia é igual a 1000 yugas, 1000 yugas são 4.320.000 horas, correto? Um yuga, um dia. E a noite também, nesse mundo de Brahma, correto? A noite é da mesma extensão, todos hão de passar, porque tudo passa, tudo é transitório, a vida migra de um sistema para o outro, de um planeta para o outro, de uma galáxia para outra, então tudo passa. Então não adianta a gente ficar na vida, né, se pegando a ressentimento, a mágoa, a angústia, que isso vai passar, só a gente querer que passe, não é? E todos os momentos difíceis passarão, assim como os bons passarão também, não é? Então a gente tem que viver um dia de cada vez na nossa vida, né? E fazer naquele dia o melhor que pudermos fazer, né? Em todos os sentidos. Mas ainda que passem e se renovem e de novo passem, não há necessidade de volta para a alma do sábio que se uniu a mim. Então pode vir voltar qualquer planeta que tome, que a vida migre, aqueles espíritos não têm necessidade nenhuma de voltarem, a não ser que eles queiram e se ofereçam a esse trabalho. Não há mais necessidade. Então esse é o objetivo, é alcançarmos um dia essa liberdade espiritual, né? De pelo menos aqui no planeta Terra, depois que isso tudo mudar ou melhorar, a gente ainda continuar aqui para poder ajudar a transformação, porque esse é o nosso papel, aprendermos para amanhã ensinarmos, né? Através dos nossos exemplos, não é isso? Do nosso conhecimento, compartilhando, poder ajudar essa evolução do planeta. Esse é o Bhagavad de hoje, para que nós tenhamos essa consciência de que estamos aqui para crescer, né? Como espíritos imortais. O nosso estudo de hoje, continuamos ainda falando sobre o prólogo de Lucas, não é? Que é extenso, e esse prólogo de Lucas, essas informações nos auxiliam a compreender quando iniciarmos verdadeiramente o estudo do Evangelho. Então, quando a gente tem essa compreensão, então esse é o ensinamento que ele nos traz, a partir daí a gente vai compreender melhor cada passagem do Evangelho, cada evangelista, aquilo que ele nos trouxe, tá certo? Então nós estamos falando, hoje o assunto é manifestação crística.
Mas vamos começar falando sobre o Cristo, porque se a gente não souber quem é o Cristo, como ele vive, como que ele habita, onde ele habita, o que ele nos proporciona, a gente não sabe como manifestá-lo, né? Então diz assim, Cristo, o que é o Cristo? Cristo é o quê? A terceira manifestação de Deus, não é isso? Isso é o Cristo, né? Ou o nosso Pai, que é o Verbo. Ele está integralmente, o Cristo está integralmente em todas as coisas criadas, em tudo que vibra no planeta, tudo que é criado no planeta, e em todos os reinos que evoluem, o Cristo está ali. Cristo é o que? É a centelha divina que está dentro de nós, individualizada em cada um, é o Deus que vive em cada coração. Embora, apesar de ele estar em todas as coisas criadas, nenhuma coisa criada seja o Cristo. Entenderam? Ainda não? Não vou continuar, você vai entender. Cristo está em todas as coisas criadas, mas nenhuma coisa criada seja o Cristo, senão quando souber anular-se totalmente, para deixar que o Cristo se manifeste nela. Anular o quê? Os aspectos da personalidade, aquele caminho de diminuindo a cada dia, até que um dia a gente se liberte, para que o Cristo viva integralmente em nós. Aí nós seremos o Cristo, não é? Jesus, o Cristo, porque ele manifestou e viveu como o Cristo. Por quê? Mesmo ele, quando encarnou, já era a personalidade perfeita, imaculada, sem nenhum defeito. Então, para ele foi muito mais simples, porque ele veio construindo isso dentre muitos e muitos anos. Não é verdade? Então, ele já chegou perfeito. Nós ainda não. Nós estamos nos colocando à imagem e perfeição de Deus ainda, através dos aprendizados, das vivências, das encarnações que estamos tendo a oportunidade de vivenciar, para diminuirmos esses aspectos que a personalidade comanda em nós. Quando nós nos libertarmos disso, poderemos falar que nem Paulo disse, não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Não é? E esse é o objetivo e nós vamos chegar lá. Então vejam bem, então isso aí é o Cristo, está em tudo, mas nem tudo é o Cristo, certo? Compreendido? Então precisamos ser o Cristo. Aí é o esforço de cada um de nós, não é? Então vamos lá. Deixa eu falar uma outra coisa aqui, para poder a gente... Vamos falar sobre o sol mais uma vez. Quando você pega um espelho, Narciso sempre nos deu este exemplo, então é com ela que eu aprendi. Você pega um espelho e bota num ambiente aberto, o sol, num dia de sol. O sol vai refletir, o espelho vai refletir um sol inteiro, não é? Esse espelho somos nós somos o espelho, e esse sol vai estar refletido inteiro naquele espelho. Se quebrarmos aquele espelho em 1000 pedacinhos, cada pedaço daquele espelho vai refletir um sol inteiro. Então vejam bem, tem um sol inteiro em cada um de nós. Se nós nos unirmos, teremos novamente um sol só. Por isso que Jesus disse, eu sou um com o Pai, assim como todos são um com o Pai. O sol representa o Cristo e o espelho somos nós. Quanto maior a transparência do espelho, quanto maior a pureza, melhor ele refletirá o sol. Então, quanto maior o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, melhor vamos refletir o Cristo. Entendem? Então, quanto mais jaça tiver no espelho, mais imperfeições. Então, cada um de nós hoje refletimos o Cristo de acordo com o nosso grau de evolução. Com as nossas imperfeições ainda mais refletimos o Cristo. Entende? Então vejam bem, nós somos o Cristo quando a gente é indulgente, compreensivo, não é? Quando a gente é respeitador, quando a gente ama o próximo, quando vê no outro a presença divina, nós somos o Cristo, não é? A personalidade é o quê? É o adversário, é o diabo. Somos o diabo quando a gente repele o outro, quando a gente critica o outro, quando a gente fala mal do outro, quando a gente humilha o outro. Aí a gente... Você me entendeu por que a gente ainda tem jaças? Então são essas jaças que fazem hora você refletir de uma forma, hora você refletir de outra. Então cabe a nós, para que possamos ser um reflexo puro, límpido da presença do Cristo, diminuindo essas jaças em nós. Entenderam? Conseguiram me entender?
aonde a gente quer chegar? Então vamos lá, manifestação crística. Então essa manifestação do Cristo em nós. Aproveitando o assunto que ventilamos, procuremos dizer de modo sumário e sucinto, simplificando ao máximo, né, tudo isso, para poder ser compreendido por todos nós. Então, Pastorino simplifica aqui e nos diz: como essa manifestação divina está em todas as coisas e como, através da evolução, as criaturas irão manifestando cada vez mais e melhor o Cristo interno. Então, é importante a gente compreender que nós vamos manifestando esse Cristo interno à medida que vamos evoluindo, que vamos nos transformando, né? Isso a gente vai fazer a cada encarnação. Esse momento que nós estamos aqui o quê? Aprendendo como que a gente deve agir, como que a gente deve mudar alguns aspectos em nós e fortalecer em nós outros aspectos, diminuir em nós uns aspectos e fortalecer outro. O Cristo, para viver em nós, é necessário que a personalidade se anule completamente. Eu sempre digo para vocês aquele exemplo de João Batista, que eu acho que é um exemplo extraordinário, né? E é real, é fato, né? João Batista, todos nós sabemos que era o quê? Era a voz do deserto, era o clamor do deserto, não é isso? Então João Batista arregimentou muitas pessoas e trabalhou pelo bem, transformando, levando para o batismo. O que é o batismo? O batismo é um mergulho, é quando você mergulha a personalidade na individualidade, para que a personalidade se una à individualidade. Muitos ali, quem sabe, conseguiam um bom mergulho, outros não. Mas nesse, um dos dias em que ele estava ali no Jordão, Jesus se apresenta. Eles, todos que ali estavam, já tinham ouvido falar dele, mas não o conheciam, porque ele ainda não tinha se apresentado. Então, ao se aproximar, João Batista olha para ele, aponta e mostra tudo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. A partir de agora é necessário que eu diminua para que ele cresça. Jesus representava o quê? A individualidade, o ser individualizado, o ser profundo, o Cristo, que já estava ali para um momento de explosão, né? De começar a obra. E João Batista, a personalidade. É necessário que a personalidade diminua. A partir daquele momento em que Jesus é batizado por João Batista, que ele faz o seu mergulho e que todos que a pomba desceu, que é a energia do Cristo, que a partir daquele momento, quando Jesus sai do mergulho, a personalidade deixa de existir e o Cristo começa a viver nele. E João Batista sai de cena completamente, correto? Então, a partir daquele momento, todo aquele povo começa a seguir Jesus. Veja bem, vamos fazer novamente a comparação do sol que eu estava procurando. Vamos comparar o sol com a centelha divina. Comparemos o fato ainda ao sol, o ser que melhor representa para nós da terra a divindade, e que por isso foi apresentado antigamente como a maior manifestação divina. O sol é tudo, ali, se ele apaga, a vida se acaba. Então o sol é um Deus para nós, não é? É a divindade que nos alimenta, que fortalece tudo no planeta. Sem sol não existe. Então nós, sem o sol, não vivemos um segundo de vida sequer, porque fecha, acabou o prana, não tem energia, os órgãos falem. Então vejam bem, um raio de sol, sempre ligado à sua fonte, que o raio de sol nunca se desliga da sua fonte, o sol está lá, então ele irradia a energia, né? Então os raios solares descem com todas as 7 cores dos raios evolutivos, não é isso? Está aqui, essas cores que a gente usa na cromoterapia. Ele afasta-se no espaço e no tempo de seu foco. Após caminhar durante 8 minutos, atravessando 150 milhões de quilômetros, chega a nós, sofrendo várias refrações ao entrar na atmosfera terrestre. Sua luminosidade é diminuída e seu calor abrandado, por causa desses fenômenos que por onde ele tem que superar, e que são importantes, que se ele chegasse da forma que ele está lá, a gente não conseguiria viver também, né? Porque... Então veja bem, no entanto, o raio de sol, que perdeu luz e calor, não perdeu sua essência íntima. Então,
Da mesma forma, a centelha divina, sem jamais separar-se e destacar-se do seu foco, está sempre ligada ao Pai. Então Jesus disse: eu sou um com o Pai, porque a centelha, o Cristo que habitava nele, sempre era um com o Pai, como todos nós ainda somos, né? Afasta-se dele, não espacial nem temporalmente, mas vibracionalmente. Então a centelha precisa descer por um caminho evolutivo, diminuindo vibracionalmente a sua energia, correto? Isto é, baixando suas vibrações, envolvendo-se em si mesma, concentrando-se, contraindo-se, chega ao ponto mais baixo que conhecemos, solidifica-se na matéria, lá na pedra, não é isso? Jesus não disse ao povo: o Pai poderá suscitar filhos de Abraão dessa pedra. O que ele quer dizer? Que aquela pedra tem uma centelha e que um dia aquela centelha vai evoluir e a gente vai chegar aqui a ser um ser humano ainda. Que nós já passamos por tudo isso. Não sabemos em que galáxia, em que planeta, porque nesse aqui não foi, porque demora muitos bilhões de anos para chegarmos até aqui. Então veja bem, proveniente da vibração mais alta que possamos imaginar, o raio luminoso que partiu da fonte de luz incriada, imagina o poder, né, dessa irradiação, né, de um ser que cria um cosmos inteiro. Então essa energia, essa luz incriada, através da centelha que é criada por essa luz, vai gradativamente baixando o número de suas vibrações e diminuindo a frequência por segundo, de acordo com o princípio já comprovado pela ciência física. No entanto, jamais chega a zero. Por que não chega a zero? Porque a energia nunca se perde, nunca se perde. O quanto de energia que vibra no planeta Terra é o mesmo desde a sua criação. Ele diminui, ele retrocede, mas ele nunca ultrapassa o quanto e nem vai ao zero. Então a energia sempre se transforma. Por isso não devemos desperdiçar energia, em todos os sentidos. Às vezes a gente gasta a energia, desperdiça sem necessidade. Vamos ter que lutar para ela poder subir novamente. Então veja bem, esse fato científico, que a maioria, que a energia não pode ser criada nem destruída, mas apenas transformada, é perfeitamente certo. Então tenham certeza disso. Para que nós pudéssemos estar aqui mais uma vez, cada um de nós, todos nós precisamos baixar a nossa vibração para reencarnarmos. Então você veja o sacrifício desses grandes seres, que quando chegam ao planeta, o quanto tem que baixar a sua vibração. Imagina Jesus, que estava na vibração máxima e teve que descer a um quanto mínimo possível para reencarnar e aqui desenvolver o seu trabalho. Então todos nós precisamos baixar a nossa vibração. E como é que nós vamos subir a vibração novamente? Desenvolvendo os atributos, né, espirituais, profundos, verdadeiros, valorizando os reais valores da vida, trabalhando para o bem, mudando os pensamentos, os sentimentos, as atitudes, as palavras, para que a gente suba essa vibração novamente. Porque Jesus dizia assim: Jesus subiu ao monte. Ele subiu a montanha? Não, ele elevou a vibração dele para poder encontrar o Pai. Então por que ele tinha que elevar a vibração? Porque a vibração estava aqui. Então ele tinha que subir a vibração dele. Então, através da meditação, ele saía, né, da vida física e ia para a vida espiritual, e com isso ele encontrava o Pai e retornava com as instruções do que ele deveria fazer dali para frente. Então estamos entendendo o que é manifestar o Cristo. Manifestar o Cristo é isso, é aumentar a nossa vibração, é estarmos sempre buscando estar cada vez mais próximo ao Cristo que nos habita, ao eu profundo, aquele caminho da verdade e da vida, que disse o Cristo: ninguém vai ao Pai senão por meu intermédio. Então, enquanto nós não nos encontrarmos, não fizermos um esponsalício com o Cristo dos nossos corações, não iremos ao Pai. Vamos continuar aqui nessa nossa labuta, mas isso é um trabalho que é feito gradativamente. Ninguém consegue fazer milagre não existe. O que existe é o quê? É transformação, é mudança, é alquimia da nossa própria vida. É o que nós devemos fazer para aos pouquinhos irmos manifestando o Cristo. Todo esse trabalho que a gente desenvolve aqui, né, o trabalho de ajuda ao próximo, o trabalho de compartilhar o teu conhecimento, não te confere evolução espiritual para nenhum de nós. Sim, nos confere uma vida melhor, nos confere amigos no plano físico e no plano espiritual, mas o nosso aprimoramento, a nossa elevação espiritual é solitária. Somos nós
que temos que compreender o que nós precisamos transformar em nós para podermos crescer enquanto seres espirituais. Estamos aqui recebendo informações e estamos repassando, mas nós temos que usar essas informações para que nós possamos nos olhar no espelho e nos vermos no espelho, não ver outra pessoa, vermos a nós mesmos, né? E podemos conversar com o profundo do nosso ser. Será que eu estou agindo certo? Será que é dessa maneira mesmo? E assim a gente conseguir alcançar, né, a liberdade espiritual, sair dessa sansara, né, de encarnação após encarnação, de sofrimento, de cair na água, de cair no fogo, nunca ter o equilíbrio. Então isso só depende de nós, né? Todo esse encontro, tudo isso aqui é importante para todos nós, né? O trabalho espiritual, o ensinamento, a busca do aprendizado, isso tudo nos ajuda, porque nos conscientiza e nos mostra caminhos. Agora, quem vai percorrer esse caminho? Eu não posso fazer o caminho por ela que tem que dar o passo, não é? Como ela não pode fazer por mim, sou eu que tenho que dar o passo. Então é por isso que a gente tem que colocar em prática, né, tudo isso que a gente aprende. Então o ensinamento de hoje nos mostra e nos fala sobre isso, correto? Deixa eu finalizar rapidinho aqui, ó. Vocês estão me entendendo o que é manifestar o Cristo? É isso aí, a manifestação crística é isso, é podermos ser esse instrumento. Como eu já falei, a gente manifesta o Cristo sim, quando a gente tem o que? Uma boa atitude, né? Quando a gente ajuda, quando a gente escuta o nosso irmão, quando a gente tem uma palavra amiga, quando a gente tem um respeito, um carinho, né? Quando a gente ora pelo próximo, está manifestando o Cristo. Mas quando a gente também bate boca, agride, fala o que não deve, a gente já está manifestando o diabo, o adversário. Então é por isso que a gente tem muita jaça ainda, que precisamos aos pouquinhos tirando. Aí temos que nos culpar por isso? Claro que não. Nós temos que nos conscientizar daquilo que não devemos mais fazer. Apesar de que às vezes a gente retorna e faz novamente, mas opa, peraí, errei de novo. Entenderam agora? Então o crescimento espiritual é esse, é você se compreender, é você saber quem você é e o que você precisa mudar para poder crescer. Então deixa eu ver mais um pedacinho importante aqui para nós. Então, o foco de luz incriada, que é a centelha divina, é Deus, não é isso? Então, por isso que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Qual é a imagem e semelhança de Deus que nós somos feitos? Os seus aspectos divinos que vivem em nós através da centelha, que é o Cristo, que é o Espírito imortal que nos habita, que cria a cada encarnação uma nova personalidade, para que essa personalidade desenvolva os atributos ou fortaleça esses atributos que ela já trouxe de outras vidas pelas suas experiências, para que cada vez mais ela possa se fortalecer e diminuir o espaço entre a personalidade e a individualidade. Então o foco de luz incriada é Deus, que irradia por sua própria natureza. Então Deus, a natureza dele é irradiar, é produzir, é criar. Assim como o sol, sendo luz, tem que iluminar, sendo calor, tem que aquecer, não é? É o que? É o objetivo dele, está aí para isso. Deus cria intensamente o tempo todo. Sendo energia, tem que irradiá-la, e tudo por necessidade intrínseca e inevitável. Então, se todas essas virtudes estão em nós, é porque nós também devemos agir da mesma forma. Se elas estão em nós, é porque nós devemos fazer com que elas sejam a tônica dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes. Então vejam bem, a manifestação crística se resume em tudo isso. O processo é claro, para finalizar. O raio divino tem em si potencialmente a matéria, já que o mais possui o menos, não é isso? A matéria é que não possui o raio divino ainda, não é? Se você pega aqui, ó, aqui, esse copo d'água pega 300 ml, ele está aqui mais ou menos com uns 120 ml. Esse 120 ml contém os 300? Não, mas o copo contém os 120, entendeu? Então isso aqui é Deus, isso aqui é a vibração de cada um. Então Deus está aqui, mas nós não estamos nele. Entenderam agora? O mais contém o menos, porque está tudo interpenetrado, não é? Todos os corpos estão interpenetrados. O corpo físico está aqui, ele é o único que não interpenetra, ele é interpenetrado por todos os outros que são superiores a eles. Então tudo vibra e vive no mesmo ambiente.
Então Cristo vive em nós porque o plano divino, desde o plano da criação, vive dentro de nós, então está tudo ao mesmo tempo. Então não precisamos procurar Deus longe demais, porque Ele está aqui, em nós, né? Lá no céu, então não, está aqui, o céu é dentro de nós. O nosso corpo físico é um microcosmo desse cosmo maravilhoso, né? Essas 300 bilhões de células que vivem em nós representam o quê? As miríades de estrelas que brilham no cosmos. Então vejam como não há separação, como é tudo muito próximo, tudo muito junto, tudo muito igual. Só depende de nós alcançarmos essa oportunidade. Essas séries que eu tenho visto, olha, tem hora que eles mostram, né, pelos satélites, o cosmos é a coisa mais linda. Eles mostraram a estrela de Sírius, sabe? Cara, o brilho dela, coisa. Eu falei, meu Deus do céu, a gente até se emocionou. Eu falei, o que nós somos nisso tudo? Será que a gente chega a ser uma poeirinha? Não é? E a gente às vezes tem uma empáfia tão grande. Não somos nada. E somos tudo ao mesmo tempo. Entenderam agora? A gente não é nada, mas a gente é tudo ao mesmo tempo. Tudo vai depender da forma com que a gente alcança esse entendimento da vida. A vida é maravilhosa. Vamos amar a nossa vida. Vamos amar o nosso corpo físico. Vamos nos amar, olhar para o espelho e todos dizer assim, obrigado, Senhor. Hoje eu estou mais belo do que ontem, porque a beleza que irradia de dentro de você, que te contagia, que te contamina, não é? Porque as pessoas ficam, eu acordo mal-humorado, como é que consegue? Eu não sei como consegue, não é? Não tem como conseguir. Acordar é uma dádiva, não é? É renascer para novas experiências. Hoje nós renascemos para estarmos aqui, aprendendo esse ensinamento que o Cristo nos legou. Não é maravilhoso isso? Não é? Esse momento que nós estamos vivendo, ele é perecível ou ele é eterno? Ele é eterno, a gente não perde ele, desde que a gente absorva o conteúdo do que ele nos traz. Então esse é o exemplo de hoje do Cristo. Somos todos, né, filhos de Deus e somos todos herdeiros legítimos de todas as virtudes divinas que vivem dentro de nós. Tudo bem, meus irmãos? Assim a gente encerra o nosso estudo hoje.